Fala galera, e aí, tudo bem? Para mim aqui é bom dia, como vocês estão? Primeiramente quero dizer que eu tava meio sumido do canal por vários motivos, né? Muitos eventos, muita aula e agora que eu tô finalizando o semestre, né? Só fazendo o exame final, daqui a pouco eu vou corrigir, lançar a nota de uns exames finais, depois é fechar diário e aí eu fico mais tranquilo, podemos dizer, apesar de que não fico de férias, né? Continuo trabalhando. Mas não estou mais tanto tempo em sala de aula. Isso me permite. Vou gravar alguns vídeos aqui para falar de questão de ensino, de metodologia de pesquisa, né? E é isso. O nosso tema de hoje é metodologias ativas de ensino, né? Isso é uma coisa não necessariamente nova, podemos assim dizer, mas é uma coisa que vem ganhando uma nova roupagem quando falamos de uma educação que precisa responder a esse mundo maluco que está aí fora, esse mundo cada vez mais ágil, cada vez mais instável, podemos assim dizer, né? Mas, enfim, eu ia fazer uma outra reflexão aqui social sobre o mundo, né? Falando, algumas pessoas falam que o mundo ele é líquido, o Bauman, né? Que ele é sem controle. Na verdade, o mundo está muito bem controlado, mas enfim, fica o parênteses para outro vídeo, né? Para a gente fazer um diálogo com Bauman e outros autores. Voltando. A, as metodologias ativas, elas de ensino, elas são uma forma de ensinar, de pensar o ensino que se relaciona com a formação de competências do aluno, uma formação cada vez mais dinâmica, né? Mais voltada para a prática. Nós temos como contraposição às metodologias ativas as metodologias passivas, né? E quando a gente pensa ativo e passivo, nós temos que pensar no nosso aluno, né? Então, o nosso aluno vai ter uma postura passiva, o professor vai ficar falando, o professor vai ficar fazendo experimento lá na frente, o professor vai ficar fazendo o cálculo e o aluno copia, né? O discente, ele copia e reproduz. Então, isso é uma metodologia passiva, onde o aluno não tem participação. Já as metodologias ativas, elas são aquelas no qual o aluno tem o protagonismo. Então, vamos fazer aqui, pegar um exemplo de um cálculo. Vamos pegar aqui um conjunto, um grupo de alunos para desenvolver o cálculo tal, né? Cálculo X. E aí vão formar grupos e eles vão fazer a resolução. Temos um tema aqui, o pessoal da área de sociais e humanas, temos um tema que precisa ser debatido. Então vamos colocar um grupo para debater contra o outro, né? Então eu já fiz isso várias vezes, quando eu queria debater identidade indígena, né? Pegava aí alguns autores da antropologia para debater o que é identidade, enfim, e colocava um aluno para dizer um aluno entre um grupo de alunos para defender a questão racial, biológica, e o outro grupo de alunos para defender a questão étnica, identitária, né? Não necessariamente eu, os alunos, os autores precisam concordar. A minha intenção nessa metodologia ativa que eu utilizei era promover o debate e aí as ideias, os conceitos, tudo iam afluindo, né, no meio deste debate. Então, as metodologias ativas são formas de ensinar onde o aluno está enquanto protagonista. Mas aí nós vamos uma consideração, né? Quando eu falo isso, às vezes estou num curso, já trabalhei com isso muito tempo, quando eu fui, né, trabalhei numa instituição que eu era da equipe pedagógica, né, mais diretamente, muitas vezes já vi, professor, eu já faço isso. Eu acho que todos os professores, uma hora, mesmo os professores mais tradicionais, uma hora eles vão enjoar e vão falar assim, eu vou fazer um debate aqui, vamos fazer um debate, né? Isso aconteceu muito comigo na minha formação. Eu tinha alguns professores bem tradicionais que mandavam a gente ler um livro por semana, e eu li esse livro por semana, e tinha uma hora que eles enjoavam e mandavam fazer um debate, faz uma redação aí, cada um fala a sua, né? Então isso é metodologia ativa. Mas qual é a grande questão aqui?
A grande questão é a gente pensar as metodologias ativas de ensino enquanto proposta pedagógica, não enquanto alternativa pedagógica. Então, assim, eu falo para os meus alunos no primeiro dia de aula, pessoal, eu dou aula por metodologias ativas. Essa é a primeira aula, né? Geralmente é a primeira. É a primeira aula que vocês vão ficar aqui 1h30 me ouvindo falar, anotando. Nas próximas aulas, nós vamos começar a dividir isso, ó, meia hora para vocês, 1 hora para mim, depois 45 minutos para vocês, 45 minutos para mim, até o passo que eu vou chegar na sala de aula com uma atividade estruturada, vocês vão desenvolver e nós vamos fazer um debate coletivo e todo mundo vai falar junto, dentro do debate, dentro das leituras, né? Que nós chamamos de sala de aula investida, né? O aluno tem que se preparar antes para estar em sala de aula. Quando ele não se prepara, ele fica em silêncio, ou às vezes eu peço para ele emitir a opinião dele, e em cima da opinião dele eu trago um conteúdo, uma habilidade, né? A gente tem que envolver todos e sempre ir apontando que ele precisa estudar para poder fazer a atividade da metodologia ativa. Mas então, a metodologia ativa de ensino, ela é uma proposta, né? Um objetivo pedagógico que eu tenho que buscar, né? Vou fazer de forma alternativa. Se eu quero ensinar por metodologias ativas, eu tenho que me planejar o tempo todo para isso, né? Tem que ter, e mais, tem que ter a ideia de que o aluno desenvolvendo, ele aprende. O aluno desenvolvendo, ele aprende. Esse semestre, eu tive uma disciplina de metodologia científica, no qual, com autorização da direção, né, da coordenação, eu diminuí a pontuação da prova, né, até o limite que a instituição permite, e aumentei a pontuação da entrega. Os alunos tinham a opção de entregar ou um resumo expandido ou um artigo, né, científico. E aí os alunos eles foram escolhendo aqueles que tinham mais dificuldade de escrita, né? Escolheram o resumo, que é um número menor de páginas e tal, e os que tinham mais facilidade escolheram um artigo, e eu fui orientando eles. Então, por exemplo, vamos falar sobre metodologia. Eu falo sobre metodologia, ali explico coisa de 30 minutos. Agora temos 1 hora da aula para desenvolvermos, ou pelo menos estruturarmos, a metodologia do artigo que você escolheu fazer. Então, isso é uma forma do aluno produzir. Eu tenho certeza, a partir de tudo que nós estudamos aí, debatemos, e da minha experiência enquanto professor, que este aluno que fez a estrutura da metodologia dele, né, como vai levantar dados, como vai analisar dados, questão de ética em pesquisa, uma descrição, né, delimitação da pesquisa, quando ele faz isso, ele aprende muito mais do que apenas eu falando 1h30, 2 horas, 3 horas, 50 mil horas, né? Então isso é uma metodologia e isso é uma crença pedagógica, né? Uma perspectiva, não, crença não, uma perspectiva pedagógica. Não vou usar a palavra crença porque todo mundo associa crença à fé, né? Mas crença na sociologia tem outras definições, mas é uma perspectiva. E aí um outro ponto, né, que eu levantei aqui para a gente debater é quem inventou, né, quem foi o inventor das metodologias ativas, né? Nós temos aí alguns autores que vão debater primeiramente essa perspectiva da prática, da experiência, né? O John Dewey fala sobre isso e ele é meu autor preferido ao debater pedagogia de projetos, metodologias ativas, né? Sempre que eu estou escrevendo sobre isso, eu estou utilizando ele, li bastante ele quando fiz o mestrado em educação e também mais ou menos estava aí nos debates lá na instituição, nos debates sobre metodologias ativas, então utilizei muito o John Dewey. Mas isso não é uma coisa essencialmente nova, né? Você pensar aí que Vygotsky debatia metodologias ativas, não dava esse nome. Você pensar que Paulo Freire debate isso, né, na questão da alfabetização. Então você vai ter um Anísio Teixeira, você vai ter um grupo de pedagogos e pedagogas e cientistas da educação debatendo metodologias ativas. Isso aí, eu fico muito receoso quando você vê um consultor, né, eu já vi isso algumas vezes, quando você vê um consultor ou um palestrante querendo vender isso como algo que ele inventou, né?
Você não inventou, eu não inventei. Isso é emergente das práticas educativas, isso é emergente das pesquisas em ciências da educação. Você vai pegar grandes autores debatendo isso em todos os lugares, né? Então, acho que a questão é a gente juntar essas pesquisas e fazer um debate regional, por exemplo, né? Como aplicar metodologias ativas em Rondônia, por exemplo, lugar onde eu falo. E por último, quais são as vantagens da metodologia ativa, né? Quando se apresenta numa instituição metodologias ativas, o que acontece, eu vi isso algumas vezes acontecer, é o professor dizer, não, agora pronto, agora eu perdi a minha autoridade. Porque a autoridade do professor, historicamente, isso na figura social do professor, está em falar. O professor é aquele que fala. Eu, Rafael, resolvi virar professor quando eu estava na casa da minha família, né, na casa da minha família, e eu estava falando, acho que era sobre Sócrates, Platão, não lembro, estava no primeiro período, filosofia. O professor Márcio Seco pediu para a gente ler a República. Agora não lembro se foi a República, se foi o Banquete, algum desses dois livros que eu li, os dois, né? Que eu peguei e fiquei falando para os meus primos, pros meus tios, e todo mundo parou para olhar para mim. Aí, porra, Rafael, eu nunca tinha pensado isso. Não fui eu, foi o Sócrates, mas enfim. É, é isso. E aí, a figura do professor está nessa autoridade em falar. Agora, pronto, eu não vou falar. Eu já ouvi isso algumas vezes. A minha autoridade de professor vai ser diminuída. Não. A experiência que eu tenho com metodologias ativas é que a figura do professor, ela se reforça. É o professor que conduz, é o professor que prepara. Eu preparo. Eu sou o maestro. O professor é o maestro. Veja-se a associação de palavras. Eu sou o maestro, eu que conduzo as coisas. Tá? Então, o professor ele não perde o seu valor nas metodologias ativas de ensino. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem um engajamento muito grande do aluno. Né? Existe uma coisa que nós chamamos de significar o aprendizado. Por que eu aprendo? Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender Bhaskara? Por que eu tenho que aprender Pi? Por que eu tenho que aprender o que é latitude, né? Muitos podem dizer assim, porque cai na prova, né? Aí eu respondo, porque cai na prova. 2, porque a legislação nos pede, né? Alguém, um grupo de pensadores, né? Um grupo de técnicos falaram assim, o aluno de contábeis tem que aprender ética, e aí você tem que aprender, porque eles decidiram isso. Aí eu falo essas coisas, o aluno abre o olhão e eu falo assim, mas por quê? E aí eu venho com o significado do aprendizado. Né? Mas eu falo, tem os técnicos, tem a prova e tem você no seu trabalho, na sua vida social, no seu crescimento pessoal. E aí eu vou explicando. Nas metodologias ativas, você consegue significar isso de forma mais efetiva, porque o aluno vê ali na prática. Né? Faz o que o John Dewey fala de experimentação controlada. Você simula a realidade social dentro da sala de aula, ou numa extensão, ou numa pesquisa, ou num projeto. Mas você simula de forma controlada, né? Tendo ali a sala de aula como o seu laboratório. Então, as metodologias ativas têm essas vantagens. E a última vantagem, assim, destaquei apenas 3, né? É que ela desenvolve outras competências, né? Competências e habilidades e atitudes de formas transversais. Então, eu vou debater aqui a questão étnico-racial, a relação étnico-raciais no Brasil. Ali tem uma habilidade, uma atitude específica que está na diretriz curricular, que está no projeto de curso, né? Que está nos eixos transversais definidos pelo MEC. Tá ali aquela competência, aquela habilidade 1. Mas quando eu coloco alunos para ler um texto, fazer uma redação crítica, para eles debaterem entre eles, para eles formularem perguntas, enfim, para eles fazerem um quiz, para eles participarem sei lá, entrevistarem pessoas dentro da faculdade, fiz isso algumas vezes, né? Entrevistar pessoas dentro da faculdade, ele está desenvolvendo outras competências. Teve uma atividade de antropologia urbana, no curso de arquitetura, tem alguns anos já, que eu falei para os alunos, está debatendo etnologia, alguma coisa assim, né? E aí eu peguei e falei para os meus alunos assim, levantem,
vão lá na cantina e se tiver uma pessoa, um grupo de pessoas conversando, chega e senta. Cara, eu fuzuei. Chega e senta, senta e fica ouvindo. E aí fica ouvindo e anotem. Mas da forma mais possível, né? Da forma mais discreta possível, anotem. Se eles conversarem com você, conversa de volta. E anota. E volta. E aí, assim, foi interessante que ali muitos alunos que eram tímidos, que não conseguiam conversar, que não conseguiam sentar numa mesa de pessoas desconhecidas, começaram a fazer isso. Ter uma primeira experiência, né? E alguns até vieram falar para mim depois. E aí, ouvir, entender, compreender, né? Então, assim, muito mais do que saber o que é etnografia ou etnologia, ou é você ouvir o outro, né? Ouvir o outro, né? A perspectiva antropológica do que o outro quer dizer com isso, né? Quando uma pessoa de uma comunidade X diz A, ele quer dizer A, B, C, D. Então, assim, são essas perspectivas que as metodologias ativas elas permitem, né? E agora falando para você, professor, professora, experimenta. Experimenta. Vai lá, se joga metodologias ativas no Google. Exemplos. Vai aparecer um monte, pega um, coloca na sua área, faz um planejamentozinho, leva para a sala de aula e experimenta. O máximo que pode acontecer é em 15, 20 minutos, sei lá, em algum tempo você falar, putz, não deu certo, vamos voltar para o slide que eu já tenho pronto. e aí, beleza, na próxima aula experimenta de novo, né? Vai experimentando, vai experimentando. Reserva 30 minutos da sua aula para fazer uma metodologia ativa. Se você é uma pessoa que dá aula de forma tradicional, com slides, 30 minutos, 1h30, 30 minutos, planeja um debate, planejam uma atividade para eles fazerem e debaterem entre eles. E é isso. E aí você vai vendo essa questão de como os alunos eles podem ir desenvolvendo competências e aprendendo a partir disso. Ó, muito obrigado. Falei um pouquinho demais, né, para compensar o tempo que eu fiquei sem falar com vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu estou falando sobre questões pedagógicas, né? Eu tenho outros debates, né, outras formações que eu já ministrei, que eu já fiz, de metodologias de ensino, de perspectivas pedagógicas, de projetos, competências, habilidades e atitudes, né, e outras formações que eu pretendo ir trazendo devagar aqui para o Caracol. Então é isso, muito obrigado, bom dia e vamos para os exames agora. Valeu!